Na aula passada a gente começou a estudar as funções trigonométricas. Nós começamos pelas funções seno e cosseno, onde nós construímos gráficos, que estão aqui na cor verde. E hoje nós vamos ver como deslocar essas funções de acordo com o seu período. Quem é responsável pelo período é o número que multiplica o x dentro da função. Nós já vimos o que acontece quando multiplicamos fora da função por um número, tanto no seno como no cosseno. A gente viu que multiplicar fora da função ela é responsável por alterar a amplitude da função. A amplitude da função, que é essa distância aqui. Então, se a gente, por exemplo, multiplica por 2 essa função, essa amplitude ela aumenta. 2, no caso aqui, 1 para cima e 1 para baixo. E na função cosseno a mesma coisa. Então, como que a gente calcula o período da função? Bom, basta a gente pegar o período da função seno e cosseno, que é o 2π, o período da função seno ou cosseno é 2π, e aí a gente divide esse intervalo de 2π pelo número que aparece aqui, que a gente vai chamar de C. Tá? Como ele não pode ser negativo, a gente coloca um módulo nele. Então, para eu saber o período, eu vou lá, divido 2π pelo número que aparece aqui em módulo. No caso aqui 2π dividido por 2 e aqui 2π dividido por meio. Qual é a diferença entre multiplicar por 2 e multiplicar por meio na hora de calcular o período? Olha, em termos de função, o que acontece é o seguinte: o período da função que está de verde é 2π, certo? Então o período aqui é 2π, conforme a gente já pode ver aqui no desenho, ou seja, ela termina o seu ciclo em 2π. Se a gente estiver pensando no tempo, ela demora 2π segundos ou minutos para concluir o seu ciclo. Agora, se eu calcular aqui 2π dividido por módulo de 2, que é 2, o período da função de preto vai ser 2π dividido por 2 é π. O que significa isso? Significa que a minha função ela vai ter que completar o ciclo dela não mais no intervalo agora de 2π, mas no intervalo de π. Ou seja, nesse intervalo ela vai ter que fazer tudo o que a verde fez, só que agora dentro desse intervalo. A verde fez tudo aqui em 2π. A preta vai ter que fazer em π. Ou seja, você vai ter alguma coisa parecida com isso. Certo? Esse vai ser o gráfico da função seno de 2x. Lembrando que aqui eu fiz só um período dela, mas ela continuaria. Então, multiplicar por um número maior que 1, lá o x dentro da função, ela faz com que a função seja espremida. Tenha essa característica de espremer a função. Agora, quando eu multiplico por um número menor que 1, no caso aqui o meio, aqui eu coloquei dois períodos da função. Aqui eu coloquei um período de 0 a 2π, depois de 2π a 4π, só para você entender mesmo o que acontece nessa função. Aqui o período da de verde também é 2π, porque é a função seno, cosseno, perdão, aqui é o 1, você pode enxergar que aqui é 1, então 2π dividido por 1 é o próprio 2π. Agora, qual vai ser o período da função cosseno de x sobre 2? O cara que multiplica o x aqui era o 2, aqui é o meio. Então 2π dividido por módulo de meio é meio, 2π dividido por meio dá 4π. Então perceba que agora o que essa função verde fez em 2π vai ter que fazer em 4π. Ou seja, esse comportamento da função vai ter que ser distribuído ao longo do período de 4π. Ou seja, vai ficar alguma coisa parecida com isso assim, a função. Certo? Então, o que aconteceu aqui? Quando você multiplica por um número que está entre 0 e 1, no caso do meio,
ele estica a função, certo? Ele estica a função e quando você multiplica por um número maior que 1, ele espreme a função. É claro que esses números aqui, todos eles dá para você encontrar o valor, né? Onde corta o eixo x, onde corta o eixo y. Então, aqui se você quiser saber por algum motivo, aqui é o π sobre 2, né? E aqui nesse intervalo aqui é o π. É só você trocar lá o x por π, fica π sobre 2, o cosseno de π sobre 2 é 0. E aqui o 3π. Certo? Então são onde os gráficos cortam o eixo x. Perceba que o período, diferentemente do número multiplicando aqui fora, que a gente viu na aula passada, ele altera a raiz da função. A raiz da função de verde era 0π 2π. Agora não mais, agora é 0π sobre 2π, seria aqui também, né, o 3π sobre 2, se você continua aqui fazendo essa função, ó, fica alguma coisa parecida com isso assim, né? Ó. Certo? E continua, né? O desenho ficou muito bom aqui, ó. Mas ficaria alguma coisa parecida com isso assim, né? Ó. E assim por diante. Tá? Então, quer dizer, o que a função fez aqui num período de 2π, essa está fazendo de π em π. Tá? Seria o 3π sobre 2. E assim por diante. Certo? Então, esse que é o papel do número que está multiplicando o x dentro da função seno ou cosseno. É mexer no período. Então, o período é calculado com essa razão. 2π sobre o módulo de c. Tá?